R. Lens Produtora. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a missionária Cleide. Estou aqui mais uma vez com vocês no programa Nova Mulher, que vai às 7 da manhã, gente, todas as quartas-feiras. Que alegria para mim estar com vocês novamente. E mais uma vez, com uma história impactante. Vocês estavam achando a minha história muito impactante, né? Mas, olha, eu vou dizer para vocês, hoje eu vou apresentar aqui para vocês a Patrícia. A Patrícia tem uma história impactante e eu já vou abrir aqui, vou apresentar a Patrícia e já vou abrir esse podcast, esse programa maravilhoso, com uma palavra. Paty, seja bem-vinda. Obrigada, Cleide, obrigada pelo convite. Fiquei muito honrada de poder estar aqui com você. Amém, amém. E eu já quero começar liberando uma palavra que está em Jeremias 1:6. 1:5. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Amém. Ixi, recebo muito. Paty, seja muito bem-vinda. Hoje o nosso tema é como vencer a batalha espiritual em meio a feridas. As feridas da vida, né? A gente sabe que a vida cristã, ela é marcada por muitas batalhas espirituais e físicas também, né? Muitas vezes essas batalhas elas são intensificadas pelas feridas que a gente carrega, né? E essas feridas muitas vezes são traumas, rejeições, pecados, decepções da vida, marcas profundas na alma, a alma adoece, o espírito se abate, né? A alma doente é espírito abatido, a gente sabe disso, mas a palavra de Deus nos ensina que, mesmo em meio a feridas, nós podemos vencer em Cristo Jesus. Seja muito bem-vinda ao programa Nova Mulher, seja muito bem-vinda à sua história, que vai impactar muitas mulheres, né? Uma ferida ela não começa do nada, né? No de repente. Eu sempre falo do de repente. O de repente, na verdade, ele não existe muito, porque para acontecer o de repente, eu preciso gerar o de repente. Ele só acontece de repente porque algo foi gerado antes, né? E eu quero que você conte um pouco da sua história, né? Como que você vence a guerra, a batalha mesmo espiritual, em meio a tantas feridas, né? Em meio a tantos contatos obscuros, né? Como que foi a vida da Paty? Por onde a Paty quer começar? Então, Cleide, eu acho que primeiro a gente tem que começar do início, né? Quando eu era criança, né? Eu não tenho muitas lembranças de quando eu era criança, eu tenho flash só, né? Mas já começa de uma rejeição, né? Das falas que a minha mãe falava. Eu sempre quis ter um menino e sempre veio menina. Eu sou a terceira, sou a caçula. Então, a rejeição já começa daí, das falas da minha mãe, já começa pelo fato de, quando eu era criança, queria... não tinha foto. Se eu falar para você, não tenho uma foto do meu bebê, não tenho. Então, já começa por aí. Mas como assim? Eu não lembro muita coisa. Eu falo que a minha vida começa a partir da minha adolescência, que ali eu começo a construir a minha história, né? A minha mãe é uma mãe que me deu, dentro do possível que ela podia, o meu pai, né? Eu dou glória a Deus por eles, porque tudo que eles podiam fazer por mim, eles fizeram da maneira deles, né? Errada ou não, em algumas circunstâncias, mas foi o que Deus conseguiu ali, né? No momento, eles podiam me dar. Minha mãe é cristã, vamos se dizer, né? Ela vive numa fé que eu não concordo, né? Em alguns pontos. O meu pai, ele sempre foi um homem muito trabalhador a vida toda. Ele sempre é um pai presente, mas ausente, né? Porque a maneira dele de demonstrar amor
era não deixar faltar comida na mesa, né? Então, hoje eu tenho consciência disso, que a maneira dele de demonstrar amor foi assim, não deixando faltar comida na mesa. E a minha vida já começa a partir dos 13, que mudou uma menina na minha classe, né? No meio do ano, quando passou julho das férias, ela mudou na minha classe, né? E como diz a Bíblia, as más companhias corrompem os bons hábitos, né? E foi isso que aconteceu comigo. Ela mudou, eu gostava de pagode, e ela mudou e ela era treva pura, né? Ela era uma trevinha. Minha mãe falava para ela que era uma trevinha. E ela mudou, a gente começou a conversar, muito rapidamente a gente virou BFF. E ela chegava, ela já vinha direto em mim, mas ali eu já via que ali, hoje, em consciência, Satanás já havia colocado a armadilha ali. E foi por meio dela, sabe? E a gente começou a conversar e um dia veio o convite. E ela falou para mim assim que ela gostava de rock. E que ia ter um show e que ela queria que eu fosse, um festival, e ela queria que eu fosse com bandas locais mesmo. E eu falei para ela, nossa, mas eu não gosto disso, né? Ela falou, não, você vai gostar. No começo você vai achar meio estranho, mas depois você vai se adaptar, falou para mim. E eu, como ela estava me propondo aquilo, ela falou assim, eu já fui com você uma vez, a gente veio com você na sua casa, porque eu não tinha costume de sair de casa. Nunca tive, minha mãe nunca deixou. Por ela ser uma pessoa muito rígida, eu não tinha costume de sair. Para mim poder sair com ela, já começou a primeira arma de Satanás. Mentira. Eu comecei pela mentira. Eu falo que ali foi a primeira brecha. Foi a mentira. Aí eu falei para minha mãe que eu ia na casa dela e que a gente ia dormir lá, que eu ia dormir lá. Aí minha mãe também nunca deixou eu dormir. Daí ela falou assim, não, então você vai na casa dela e você volta à noite. Eu falei, então tá bom, eu volto à noite. E a gente foi. Nesse show, era em Tatuí mesmo, né? A gente foi. Aí chegando lá, para mim foi um show de horror. À primeira vista, sabe? Que eu cheguei, eu tinha 13 anos. Então, assim, eu nunca tinha entrado num ambiente daquele. Um ambiente onde as pessoas usavam droga, assim, na frente da gente, bêbada, sabe? Então, assim, à primeira vista foi horrível. E eu lembro que eu cheguei em casa e falei, nossa, eu não consigo ir mais. Porque é muito feio. Era uma visão do mundo que eu não tinha. Porque eu vivia só dentro de casa. Então, ali eu comecei a ver como era o mundo, ao outro lado do mundo. Aí eu fui na escola, falei para ela que eu não ia mais. Aí na quinta-feira ela virou e falou assim para mim, vamos num bar que tem na praça, tal. A gente só vai ficar na frente, não precisa entrar, se você não quiser. E mais uma vez, Satanás ofereceu um banquete. Armadilha. A armadilha. E mais uma vez eu fui lá, falei para minha mãe que eu ia fazer outra coisa, que não era no bar, eu ia fazer outra coisa, e eu fui. Só que na segunda vez que eu fui nesse bar, Satanás, ele viu que a primeira tentativa ele não conseguiu porque eu fiquei assustada. Então, ele tentou com uma coisa que ia me afetar, que eram os olhares de aceitação. Então, eu lembro que a segunda vez que eu entrei naquele ambiente foi como se eu tivesse sido aceita. Porque as pessoas vieram conversar comigo, como eu era importante ali, que eles estavam felizes de me ver ali de volta. Eu fiz amizades, sabe? Pessoas assim que eu achava que eu nunca ia conseguir conversar. Pessoas dentro mesmo, que eram altas, né? Sabe? E eu lembro que eu voltei para casa anestesiada, feliz. Meu Deus, eu fui aceita, eu achei o meu lugar, porque é ali que eu preciso estar. E eu lembro que na segunda, a gente foi para a escola, eu falei para ela, nossa, amiga, eu gostei, acho que eu vou começar a ir mais. Ela falou assim, então você precisa começar a escutar as músicas. Porque a gente precisa viver. E ela começou a me emprestar CD. E ela começou a me emprestar CD, eu comecei a ouvir, e não era coisa rock. Era algum estilo? Heavy metal. Era heavy metal. Aí eu comecei a ouvir, eu comecei a gostar, porque eu falo, né, tudo na vida a gente faz adaptação, né? A gente não gosta, mas Satanás faz você se acostumar com o errado, né? Então, eu comecei a gostar. A minha mãe, coitada, ela ficava de cabelo em pé. Porque ela falava assim, onde você aprendeu isso? Eu nunca ensinei isso para você. Para você ter uma noção, Cleide, começou há um tempo em que eu saía sexta e voltava domingo. E a minha mãe não sabia onde eu estava. E eu tinha 13 anos. A minha mãe, ela ocasionou uma gastrite nervosa, porque ela falava que ela ficava esperando que alguém ligasse falando que eu estava morta. Porque ela não sabia onde eu estava. E todas as vezes que eu saía, eu sempre inventava alguma mentira.
que eu ia em algum lugar, mas ela sabia que eu estava com essa amiga. A minha mãe que fala que ela queria ver qualquer pessoa, menos aquela menina no portão, porque ela odiava aquela menina. E a partir do momento que eu comecei a ouvir, que eu comecei a gostar, que eu comecei a me afundar naquilo, porque hoje eu vejo que o diabo ele começou com doses pequenas ali. Ele começou a me dar um CD leve, aí eu ouvia, começava a gostar, eu cantava, aquilo ficava na minha mente, sabe? Aí eu comecei, tudo que é raso, você quer sempre mais, você quer sempre mais. E eu comecei a mudar os estilos para algo mais pesado. E assim foi. Quando eu fiz 15 anos, eu já estava afundada. Me envolvendo com pessoas que eu não devia me envolver, tendo relações sexuais com pessoas que eu não devia ter. Uma vez o meu pai, ele estava passando, e meu pai tinha uma bicicleta, então ele andava para a cidade inteira de bicicleta. E ele passou, ele viu eu conversando com um rapaz sentado. Eu lembro que ele chegou e falou assim para mim, nossa, o rapaz que você estava conversando, ele é mais velho que eu e tem mais barba que eu. Então, assim, eu me envolvia com pessoas que, assim, eu acho que hoje, com a minha visão aberta, eu acho que eu nunca me envolveria. Era ferida de rejeição, sim. Paty. E eu vejo, assim, que tudo, as pessoas que eu me envolvia, era porque as pessoas me aceitavam como eu era. Então, assim, eles me aceitam como eu sou. Então, eles me davam atenção. Então, hoje eu sei que é isso, eles me davam atenção. E quando eu fiz 15 para 16 anos, eu comecei a ir em show, mas show internacional mesmo. Eu ficava em fila, eu comprava, eu ficava em fila, eu já trabalhava, então eu ficava em fila, eu não tinha medo do perigo, porque eu falo, a gente é adolescente, a gente não tem noção do perigo, que é você ficar numa fila de um dia para a noite, sabe? Você não sabe em São Paulo, que você não sabe o que vai poder acontecer. E eu ficava. E eu lembro que um desses shows que eu fui, teve um pacto lá de sangue, né? Teve um derramamento de sangue, que no dia seguinte, quando eu cheguei em casa, foi o meu primeiro contato com o mundo espiritual. Que ele apareceu para mim, né? Um espírito apareceu para mim. Só que ele não apareceu como a gente acha que ele vai aparecer, né? Apareceu bonito. A pessoa acha que ele vai aparecer com um chifre vermelho, mas não. Ele era lindo. É só um alerta. Nesses shows, né, de rock, seja estilos como thrash metal, death metal, principalmente o black metal, eles têm chaves ali dentro, né, onde eles consagram, onde tem sacrifícios mesmo, no palco mesmo. Eles fazem sacrifício. E quem quiser, tá lá, tá disponível, né? E isso é muito sério porque isso acontece até hoje, né? Então, a música, ele é um canal de bênção e de maldição. A gente precisa escolher a qual caminho, né, a gente precisa andar, né? Então, é só para deixar esse alerta aqui, você que tem o seu filho mergulhado no rock, nós saímos de lá. A gente sabe do que a gente está falando. Nós temos propriedade para dizer, não mantenha, não mantenha. Mude a estação. Mude a estação. Isso é importante, né, Paty? Sim. E eu lembro que o primeiro contato que eu tive, eu não me importei muito, porque era bonito, era lindo. Eu falo que é os olhos verdes que eu nunca vi na minha vida. E ele veio conversar comigo. Ele era meu amigo. Olha, eu lembro que as palavras foram assim, a seguinte: oi, você não me conhece, mas está me conhecendo. Vamos conversar, porque eu estou tão sozinho. E eu lembro que eu fiquei tão assustada, porque estava dentro da minha casa. Eu tinha 16 anos, eu não sabia o que fazer. Eu lembro que no começo eu ignorava. Fazia que não era comigo, eu achava que eu estava ficando louca. Eu ignorava, e eu lembro que eu cheguei para uma outra amiga minha, não a que me apresentou. Eu lembro que eu cheguei para ela e comentei com ela. E é engraçado que ela virou e falou com uma naturalidade: nossa, amiga, mas é normal, ele sempre aparece para mim. Aí eu falei: mas você não tem medo? Não, peça qualquer coisa para ele que ele traz. Ele traz dinheiro, ele traz revista, ele traz tudo que você pede, ele traz. É só você pedir com o jeito que ele traz. Só que eu tinha medo, porque me remetia, ninguém traz nada. Eu lembrava, ninguém traz nada à toa.
Eu lembro que eu falei, não vou pedir nada, vou fazer de conta que eu não estou ouvindo. Ela falou, você vai ter que falar com ele uma hora, porque ele vai ficar falando com você até você responder. E eu lembro que ele ficou ali, muito tempo eu ignorando. Só que, a partir do momento que eu não falava, começou a aparecer outros. Apareceu vários. Teve uma vez que eu cheguei em casa, tinha vários, acho que tinha uns 5, mas eles conversavam entre eles. E outras línguas. Então, cada um falava uma língua. Então, eles ficavam falando ali e acabava me atormentando, sabe? Aquele monte de gente falando. E eu lembro que a primeira frase que eu falei para eles, eu falava, parem quieto, eu não consigo me ouvir vocês falando. Aí, um deles começou a dirigir a palavra comigo e eu comecei a conversar. Porque não era tão ruim assim, conversar. Como foi essa conversa? E eu lembro que a primeira conversa que eu tive, eles falaram para mim o que era muito bonito, que eu acredito que seja Satanás. Porque era muito lindo. Ele falou para mim, agora você decidiu falar comigo? Daí eu falei, o que você quer? Ele falou assim, peça o que você quiser que eu te dou. Aí eu falei, vou pensar. Só que nesse vou pensar, ele acabou me apavorando, porque eu saía de casa, ele saía atrás. Aonde eu ia, eu via ele. Às vezes ele não estava perto, mas eu olhava assim de relance, igual uma praça. Ele estava sentado, ele fazia assim, ó. Tô aqui. Entendeu? Tô aqui. Chegou um ponto que eu fiquei tão assim, apavorada, tão assim, o que eles querem comigo? Que eu fui e contei para minha mãe. Eu contei para minha mãe o que tinha acontecido, o que estava acontecendo. Contei chorando, porque eu estava muito nervosa. Daí minha mãe falou que ia tentar me levar na onde ela ia. Só que eles não acreditam muito, sabe, em espíritos, essas coisas. E eu lembro que a pessoa que tentou me ajudar falou para mim que eu devia estar com algum peso na consciência e que era isso, que eles não existiam. E que eu tinha que buscar mais a Deus, que não era nada. Aí me faz remeter ao seguinte, antigamente os sanatórios eram cheios. E, às vezes, as pessoas não fazem noção que ali é espiritual, né? As pessoas não acreditavam nisso. Então, assim, eu fui a prova que se eu não tivesse me posicionado, eu estaria no sanatório. Porque eu seria a estatística de uma pessoa louca, na adolescência. E eu lembro que, nesse dia que eu cheguei em casa, eu falei, vou acabar com tudo. Eu gostava muito, Cleide, de horóscopo. Muito, muito, muito. Adorava ver, sabe? Ocultismo. Gostava de revista de rock. Todo mês saía uma. Acho que você lembra, né? Aquelas revistas famosas, né? Saía uma, eu ia, comprava, e lia, e riscava. Fazia simpatia. Nossa, era muito. E eu riscava as revistas, né? E eu lembro que no dia que eu falei assim, eu não quero mais. Porque eu quero que eles vão embora. Eu crendo que era assim, né? Jogar fora e já tchau, né? Eu achando, né? E eu lembro que eu peguei as revistas, né? Minha mãe falou assim, você vai jogar? Então eu vou te ajudar. Que era o sonho da minha mãe, né? E eu tinha camisetas de banda, né? E eu lembro que eu tinha uma específica que era um anjo caindo do céu do Led Zeppelin. Era um anjo caindo. E esses dias eu estava até pensando, eu falei, como que eu usava isso? Eu usava Satanás no meu peito. E eu peguei as revistas, coloquei tudo num saco de lixo, e minha mãe, uma especial, que era uma caveira arrastando uma corrente em fogo, minha mãe falou assim, eu odeio essa revista, eu vou picar ela em pedacinhos. Nesse dia, a casa da minha mãe é um sobrado. E a gente começou a pegar as coisas e jogar. Ele apareceu, mas ele já não apareceu mais bonito. Ele já apareceu no que ele era mesmo, sabe? Ele apareceu, eu lembro que eu fiquei... Como que ele era? Você consegue descrever? Ele usava uma capa preta, um chapéu vermelho, e os olhos eram muito vermelhos. Mas, assim, ele tinha uma expressão de... Tava bravo mesmo, sabe? Ele estava muito bravo. Eu lembro que o sapato dele reluzia. Era vermelho, assim, mas reluzia. E eu lembro que eu falava para minha mãe assim, ele está aqui. A minha mãe falou, faz de conta que não. A minha mãe só falava isso, faz de conta que não. Vamos colocar aqui as coisas no saco. E a minha mãe rasgou. E ele ficava sentado na sacada, e ele ficava mexendo o pé, batendo o pé para me afetar. Tipo, tô aqui, tô olhando, né? E lembro que a gente colocou tudo e a minha mãe rasgou essa revista que ela odiava. Ela rasgou em 1000 pedaços. Aí eu fui tomar banho, tirei tudo, tirei os posts, né? Porque ficava dentro do meu guarda-roupa. Quantos anos você tinha aí? Eu tinha 16. E eu lembro que tiramos todos os posts da parede,
do meu quarto. Daí, a hora que fui tomar banho, na hora que eu voltei, a revista estava lá intacta. Ele me trouxe a revista de volta. E eu lembro que eu falei para minha mãe, eu falei, olha, o que me trouxe de volta. Minha mãe falou assim, mas não é possível, eu rasguei essa revista. Eu falei, é minha. Ela falou, você comprou outra? Eu falei, não comprei. Não comprei, ele me trouxe de volta. Ali, para mim, foi um aviso, ó, não adianta você querer fugir, porque eu venho de novo. Aí eu lembro que, nesse período em que eu estava muito apavorada, ele parou de aparecer. Porque ali ele percebeu que ele podia perder, né? Que eu podia buscar outras coisas que ele não queria que eu buscasse. Então, ele parou de aparecer. Só que, para mim, aquele mundo era uma dopamina. Eu amava aquilo. Era uma dopamina, sabe? Eu chegava no lugar, eu curtia o som, as pessoas me aceitavam, eu bebia, eu usava droga. Então, para mim, era uma dopamina. Eu podia ser eu. Ali. O seu refrigério ali. Entendeu? Eu podia ser eu não precisava me esconder, sabe? E eu lembro que quando ele parou de aparecer, eu falei, mas agora ele parou de aparecer, então o que eu vou fazer? Vou voltar lá. Deu certo, né? Eu rasgar as revistas, deu certo eu jogar as camisetas fora, deu tudo certo. Aí eu falei, vou voltar lá. E comecei a voltar. Comecei a andar de novo, nos mesmos lugares que eu andava. Só que daí meus amigos já eram outros amigos, eram amigos que frequentavam outras coisas. Comecei no black metal. A minha vida, eu comecei a me afundar cada vez mais, cada vez mais. E quando eu fiz 18 anos, um amigo meu que até já faleceu, ele falou assim para mim, tem uma pessoa para te apresentar, que ele tá louco para te conhecer. Ele foi me apresentar uma pessoa. Conversamos durante algumas semanas, né, por telefone. Na época era SMS. Conversamos por SMS. Na minha época que era carta. Pegava o endereço no fim da revista. Era carta. Abafa esse caso, gente. Eu sou novinha. Conversamos por SMS e marcamos de sair. Eu já estava acostumada, a conhecer a pessoa e ficar com a pessoa. Para mim era normal, né? E eu acabei saindo com ele. Eu fiquei com ele uma vez. Engravidei, né? Uau. Eu engravidei. E, assim, eu podia ter engravidado de muitas pessoas. Muitas. Eu podia ter engravidado de outras pessoas. Eu cheguei a namorar com pessoas. Eu tinha relação sem preservativo, mas eu engravidei dele. Sabe? Eu falo que eu creio que Deus tem uma obra para fazer na vida dele também. Eu creio, porque ele também é ligado a isso. Então, assim, eu creio. Eu oro pela vida dele. E eu engravidei dele. E, para mim, o mundo tinha caído. Porque eu estava no meu auge. Você aí continuava com 16 anos? Não, tinha 18. 18 Isso. já. Eu estava no auge, eu saía para show, eu tinha o meu dinheiro, eu ia e voltava. Com 18, eu não precisava mais mentir para minha mãe, porque eu já era maior de idade. Então, assim, eu podia fazer o que eu bem entendesse. E eu sempre fui uma pessoa rebelde, sabe? Piercing, eu tinha piercing para tudo quanto é lado, sabe? Eu saía para shows, eu voltava sempre com piercing novo. Que era uma maneira de eu prejudicar, assim, a minha mãe, sabe? De afrontar a minha mãe. Eu já tenho consciência disso. Que era uma maneira de eu chamar a atenção da minha mãe, sabe? E quando eu engravidei, não tive saída. Eu tive que correr para minha mãe. Porque quem que ia poder me ajudar naquela situação? E eu lembro que eu cheguei e falei para minha mãe. Eu falei, eu tô grávida, mas o que eu vou fazer? Falei para minha mãe. Daí minha mãe virou e falou assim, você não vai tirar. Porque até filha rebelde eu aceito, mas filha assassina não. Foi essas palavras que ela falou. Uau, que coisa linda, né? Ela falou, você vai ter, e eu vou te ajudar. Não fala nada pro seu pai que eu vou contar. Porque mãe sempre tem um jeitinho de colar pro pai, né? E, assim, o meu pai, ele sempre foi uma pessoa que ele não estava muito atento ali, sabe? Nos sinais, assim. Tem pai que sempre está atento. Não, a preocupação dele era não faltar comida, sabe? Então, assim, a minha mãe foi, passou um tempo, a minha mãe falou com ele. Só que ali, eu grávida, foi um meio que Deus me manteve paralisada por um tempo, porque eu não conseguia sair grávida. Até no começo eu conseguia, mas a partir das 20 semanas, a minha gravidez foi uma gravidez muito conturbada, tanto emocionalmente quanto fisicamente, sabe? Eu cheguei a ter dilatação com 20 semanas de gestação, 7 centímetros. Ela quase nasceu. Ela quase nasceu. Ela só não nasceu porque Jesus não deixou. Porque ela de 7 para 10, porque para nascer são 10. 10.
Então, assim, foi muito pouco, sabe? E eu lembro que eu cheguei na maternidade e eu não sentia nada. Eu cheguei na maternidade porque a minha costa travou em casa, mas eu não tinha dor. E eu cheguei na maternidade da minha irmã que me levou, né? Minha irmã que sempre fazia os corre, a minha irmã mais velha, né? De levar na maternidade e tal. Cheguei na maternidade, o médico falou assim, você está em trabalho de parto. Quantos meses você está? Eu falei assim, tô de 5. Ele, nossa, eu lembro que ele pôs a mão na cabeça. Essa criança não pode nascer, senão vai morrer. E eu lembro que ali começou, eu fiquei internada. Então, das 22 semanas até 33, ela até prematura. Ela nasceu com 33 semanas. E ali, para mim, eu sinto que ali Deus me paralisou, de alguma forma, porque eu não conseguia sair. E eu fiquei paralisada até depois que ela nasceu. Porque depois que ela nasceu, eu decidi me focar nela, sabe? A poder cuidar dela. Eu tinha as minhas dificuldades porque eu era muito nova. Eu não estava madura para aquilo, mas eu fui obrigada ali a amadurecer ali na raça, sabe? E lembro que ali, quando ela nasceu, ali nasceu uma outra pessoa. Porque ali eu já tinha dó da minha mãe. Ali. Eu comecei a ter dó da minha mãe porque eu comecei a sentir na pele, tipo, pensar, meu Deus, se ela fazer o que eu fazia para minha mãe, sabe? Então, assim, eu comecei ali a ter uma outra visão de ser mãe. E ali, o mundo espiritual, ele só estava esperando ali. Eu falo que... Estava em stand-by. Ele estava em stand-by, mas ele sabia que ali existia uma herança. E se eu não rompesse com aquela herança, a minha geração seria a continuação da herança. Você foi gerada dentro da aliança do casamento? Sim, fui. Seus bisavós, avós, têm notícias? A minha avó, sim. Agora, meus bisavós, não sei dizer para você. É porque toda rebeldia, né? Eu friso sempre isso. Rebeldia, mentira, espírito de morte, tentativa de suicídio, promiscuidade, tá muito relacionado a esse tipo de herança, né? Que é a da bastardia. E é engraçado você falando, entra no sentido da Manu, né? A Manu não foi gerado, né, na aliança do casamento. A gente nunca teve nada. E o pai da Manu, né? O pai da Manu é uma pessoa muito boa. É um paizão mesmo, assim, né? Ele provê o que ela precisa. Mas, assim, a gente não teve nada. A gente saiu uma vez só e eu engravidei e a gente seguiu nossas vidas, né? Eu casei com uma outra pessoa, né? Depois eu conheci outra pessoa, me casei. E eu falo que... Super famoso. Super famoso. No nosso meio. Carlos. E eu falo que isso que você falou sobre espírito de morte, rebeldia, entra um pouco da história da Manu, né? Porque eu falo que nesse processo, meu pai acabou tendo uma doença muito grave, né? Que eu falo que os homens do meu pai entra a herança geracional. Os homens da parte do meu pai sempre morreram de doenças no coração. Todos. Meu bisavô morreu de infarto. O meu tio, meu pai faleceu com um problema no coração. O meu tio, 30 dias depois, morreu de infarto. Então, assim, todos eles foram morrendo por problemas cardíacos. Então, hoje eu entendo, vendo... Seus bisavós eram donos de fazenda? Ai, Cleide, cadê minha herança? Cadê minha herança, então? Não quero essa herança, não. Deixa pra lá. E eu sei que quando o meu pai ficou muito doente, ali também a gente viu a mão de Deus agindo, sabe? Mesmo sem a gente merecer. Eu falo que mesmo sem eu merecer, a mão de Deus agiu ali. Porque meu pai teve uma doença muito grave, né? Muito rara. E o meu pai conseguiu estudo no melhor hospital do estado de São Paulo. Então, assim, tudo de graça. E eu lembro que o meu pai estava entrando, o Marcelo Rezende estava lá. Na época que ele estava com câncer, lembra? O Marcelo Rezende estava lá, na primeira consulta dele com o médico. Então, assim, o meu pai foi muito bem atendido. E eu sei que foi a mão de Deus ali, a mão de Jesus ali, mostrando que tinha salvação. E o meu pai, a doença do meu pai era 9 meses de estimativa de vida. Meu pai ficou 5 anos. Ele sofreu um transplante cardíaco e pouco depois um de rim. Mas, assim, nesse meio tempo, era um cobertor curto, que cobria a cabeça e descobria o pé, entendeu? Eu falo que o meu pai, assim, existia o meu pai antes da doença, existia o meu pai depois da doença. Só que a doença, para o meu pai, ela serviu para o meu pai poder olhar a gente com outros olhos, sabe? A realidade, sabe? Igual ele conseguiu perceber que a vida não era só trabalhar. Apesar de ele achar que estava fazendo melhor. Ele estava fazendo melhor dele, na realidade dele.
E eu lembro que um pouco depois ele conversou com a gente, ele pediu perdão, porque ele tinha consciência, sabe? Que o que ele tinha feito tinha magoado a gente de alguma forma, sabe? Trouxe feridas, mas assim, eu perdoei o meu pai, sabe? Porque eu sei no meu coração que ele está com Deus, ele está com Jesus. Você acha que uma das armas para quebrar a arma forjada de Satanás, uma das armas que a gente precisa ter nas mãos é a liberação do perdão? Com certeza, Cleide, porque isso não fala sobre o outro, é sobre a gente, né? Eu sempre falo que todas as pessoas que eu perdoei depois do processo de Jesus são pessoas que eu achei que eu nunca ia conseguir perdoar. E eu falo que é impossível você perdoar sem o Espírito Santo. Não você perdoar, falar, vou perdoar você aí ou aqui. Não, perdoar mesmo, de você poder olhar para a pessoa e não sentir mais a vontade de enforcar a pessoa, sabe? Porque sabe? Então, assim, eu sei que é o Espírito Santo, sabe? E eu sei que nesse processo do meu pai, a Manu era muito pequena. E a Manu era muito grudado com o meu pai, porque a gente morava tudo no mesmo compilado, sabe? Morava eu, a minha irmã, as minhas irmãs, então era todo mundo junto ali. Então, a Manu cresceu com o meu pai. E várias vezes da Manu presenciar o meu pai passando mal, no comecinho da doença que a gente não sabia o que era, o meu pai desmaiava. Uma vez ali desmaiou, foi a Manu que acudiu. Então, a Manu era muito pequena. Nessa época que a Manu acudiu, a Manu chegou a ficar gaga. Foi um trauma emocional para ela. E eu comecei a levar na fono, porque ela ficou gaga mesmo. E eu lembro que a fono falou, mas o problema da Manu ficou 1 ano e não melhorava. E ela falou para mim, mas Patrícia, eu acho que o problema da Manu não é a fono, é psicológico. Ela precisa fazer terapia. E aí a gente começou. Só que daí, nesse processo, meu pai acabou falecendo, né? E para ela foi um trauma terrível, sabe? De não ter mais o vô. E eu sei que ali, daí, começou Satanás a agir também na vida dela. Porque daí ali gerou uma depressão nela, né? Uma depressão muito forte, muito profunda. Ela tinha 8 anos, 8 para 9 anos, mas ela não tinha mais. Eu olhava para ela, não era mais a minha, Manuel. Ela não tinha brilho no olhar, sabe? Era um olhar vazio. E eu lembro que ela só existia. Era essa frase que ela falava, que ela só vivia porque o coração dela batia, mas que ela não queria. Ela sempre falava que o sonho dela era poder morrer para encontrar com o vô dela. Qual que era a idade dela? Ela tinha 8 anos. 8 anos. E eu sei que ali Satanás achou um meio de sugar também as energias dela, sabe? E eu sei que foi nessa fase que eu... Cleide, se eu falar para você, a Manu já passou por tanto médico, mas tanto médico, tudo que me falavam que era bom, até hipnose eu fui. Porque falaram para mim que era bom, tudo. Depois renunciou, né? Sim, com certeza. Então, assim... Glória a Deus pela sua vida. Tudo. Era hipnose, tudo que... Assim, eu sei que tem coisas que foi Satanás também que me ofereceu, entendeu? Também para sugar não tanto a vida dela, mas a minha. E eu sei que foi tanta coisa. Leva então o médico que é bom. Leva tal médico. É tanto diagnóstico, sabe, que foi dado. Porque existem terapias essas terapias que são sistêmicas, que são, enfim, que vai te curar no profundo, são as sutilezas de Satanás. É a mão purinha dele pesando ali, né? Não existe abertura de olho, de terceiro olho, não existe você passar incenso e a energia ser liberada. Então, são as sutilezas, né? São as sutilezas, são armadilhas que Satanás ele impõe nessa sociedade, no meio do nosso povo, para eles ficarem cada vez mais presos. Sim. E aí entra, Cleide, que daí eu me casei, né? Eu conheci o meu marido, me casei. Ele gosta também, assim, mas ele não gosta muito de heavy metal. Ele fala que dói a cabeça dele. Então, assim, ele gosta de uma coisa assim, o CPM 22, sabe? E olha, quando a gente conhecer... Meu Deus, é melhor ouvir louvor. Aí eu lembro que eu falei assim para ele, eu falei assim, CPM 22, para mim, isso daí eu como com varinha. Falei para ele, né? Eu lembro que eu falava para ele. E ele ficava bravo. E a gente se conheceu, a gente se casou. Casamos mesmo no papel. Eu lembro que o meu pai falava uma coisa que o meu pai sempre falava. Filha minha não sai de casa sem casar no papel. Glória a Deus. Sabe? Então, assim, eu lembro que quando a gente foi casar, eu queria casar, porque o meu pai estava vivo ainda. Eu queria casar para o meu pai poder ver pelo menos uma filha casando, né? E eu lembro que eu marquei o casamento, meu pai morreu no mês seguinte. Então, meu pai não chegou a ver. E eu lembro que eu falei assim pro Carlos, a gente vai casar. Não teve, assim, aquela coisa assim, você quer casar comigo? Não teve.
Eu lembro que eu falei pro Carlos, liguei para ele, voltando do serviço, falei, Carlos, a gente vai casar. Ele, como assim? Eu falei, a gente vai casar. Vai, pega seus documentos que a gente vai casar. Aí ele falou assim, não, mas não dá, porque... Eu falei, não, mas a gente vai casar, meu pai está morrendo, a gente tem que casar. Meu pai precisa ver. Depois a gente marcou o casamento. Foi assim, meio que na pressão, sabe? Esses dias a gente fez casamento. Não foi meio, não, Paty. Foi inteiro esse daí. A gente fez Casados para Sempre, né? Esse ano. E eu lembro que o pastor falou assim, porque quando vocês, no primeiro dia de aula, quando vocês casaram, não teve arma na cabeça. Ele olhou para mim e ele falou, arma na cabeça não, mas teve celular na minha cabeça falando que ia casar. Né? Então, assim, foi obrigado a casar, né? E a gente casou, a gente vive bem, graças a Deus, sabe? Então, assim... Ali começou. Aí teve um dia que a Manu... O Carlos, ele é mais temente do que qualquer crente Carlos que eu conheço. Carlos é. Ele é muito temente. Ele é um convertido que ainda não sabe que é convertido. Ele é um convertido. É um convertido você já secreto. orou pelo seu parente hoje? E eu sei que nesse processo, a Manu estava muito deprimida, sabe? Nesse processo aí do Carlos e tal. E... Quando a gente casou, como a Manu vivia muito com a minha mãe, um dia ela falou para mim que ela não queria morar comigo. Só que daí entra a Cleide, herança geracional. A minha avó, quando casou, deixou a minha mãe com a avó. Aí o que aconteceu? Eu segui a rota, né? Eu casei, a Manu morou 1 ano comigo. Aí um dia ela falou que ela não queria mais morar, em vez de eu me posicionar, eu falei, não, sou sua mãe, não. Eu falei, então tá bom, vai morar com a sua avó. E ela foi morar com a minha mãe. Só que isso acarretou nela várias coisas. Rejeição. Inconsciente. Ela falando que ela queria era uma coisa, mas o inconsciente dela, falava outra, que eu estava rejeitando ela. Então, isso gerou outros problemas para ela. Daí, nesse meio tempo, ela estava muito deprimida. Eu levava ela em médico e não resolvia. E daí, isso passou o tempo. E nessa saga, sabe, de o que eu fiz errado. Sabe, o que eu fiz errado. Só que nesse processo, eu me sentia vazia, sabe, muito vazia. Como se tivesse um buraco dentro de mim que eu precisava ser preenchida. Sempre senti isso. Eu lembro que uma vez eu falei para o Carlos, depois que a gente casou, eu falei para o Carlos, sabe a sensação que eu tenho? Que tem um buraco dentro de mim. Ele falou para mim, você está com depressão. Eu falei assim, não, mas não deve ser depressão. Eu tinha um buraco dentro de mim que não preenchia. Que parecia que nada preenchia ali. Aquele buraco era um oco, sabe? E daí um dia a Manu foi A Manu devia ter uns 10 anos, 10 para 11 anos, a gente foi numa festa junina da escola dela, né? E a gente estava lá, daí teve o convite. Vamos na igreja? Eu estou vendo pela internet, vamos na igreja? Eu lembro que eu cheguei com aquilo na cabeça, né? Eu falei, nossa, será que eu vou? Será que eu vou? Tipo assim, eu tinha asco de religião, Cleide, sempre tive... por conta das doutrinas, sabe? Que tinham me passado, sabe? O problema não é a religião, o problema é a doutrina, as pessoas dentro, sabe? O que faz aquilo virar, tipo, lei. Às vezes as pessoas passam por cima até do que está na palavra pela doutrina. Então, aquilo para mim me deu um asco. Eu lembro que eu cheguei pro Carlos e falei assim pro Carlos, acho que eu vou na igreja. Eu lembro que a Carlos na televisão fez assim, quem vai na igreja? Eu falei, eu vou na igreja. Daí ele falou assim, mas você vai de verdade? Eu falei, vou de verdade. Daí ele falou assim, mas acho melhor não ir. Eu falei, não, eu vou. Ele falou, então vá, veja o que você acha. E eu lembro que a hora que eu estava me arrumando, com medo, porque eu não sabia o que me esperar lá. E eu lembro que na hora que eu estava me arrumando, eu cheguei e falei para o Carlos assim, falei, Carlos, tem que ser algo muito impactante para eu querer voltar de novo. Daí ele falou assim, eu estava indo pela Manuela. Daí a Manuela super empolgada, que ia na igreja. A gente foi num dia de Santa Ceia, para você ter uma noção. Uau, o senhor já queria uma aliança ali. Foi no dia de Santa Ceia. E eu lembro que eu falei para o Carlos, tem que ser alguma coisa muito impactante para eu saber que eu tenho que ficar lá. E eu fui. Primeiro louvor, eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Aí, tipo assim, a hora que começou, é como se Jesus já estivesse me ministrando. Aí o segundo louvor foi aquele louvor que toda língua confessará ao Senhor. E eu lembro que no segundo louvor, tinha um pastor que estava tocando violão no púlpito, e não tinha lugar no fundo para ajudar, só tinha lugar na frente. Aí o Zé Gonato levou a gente na frente, né? E eu sentei na terceira fileira, para me ajudar ainda, né? Na terceira, assim, na cara com o pastor, assim, né? E eu lembro que o pastor que estava tocando o violão, ele ficava olhando para minha cara assim, né?
Meu Deus, tem um monte de demônio grudado nessa moça. Imagine. Mas, Cleide, eu era pura trevas dentro da igreja. Pura trevas. Porque mesmo eu meio que afastada, porque Jesus foi tão, assim, maravilhoso, porque ele fez eu trabalhar tanto durante uns 6 meses que eu não conseguia sair. Eu falo que hoje eu entendo que Jesus já estava trabalhando ali na minha vida. Você trabalha com o quê, Paty? Eu tenho um banho tosa. Tenho um banho tosa. Em Tatuí? Em Tatuí mesmo, tenho um banho tosa. Fala aí seu endereço. Então, vamos fazer essa pausa aqui. O meu endereço, por enquanto, é no Rotary Club, 491. Mas eu acho que a gente vai mudar de endereço. Qual que é o nome do seu pet? Estética Canina Patrícia. É isso aí. Depois se você quiser, deixa seu telefone para as pessoas entrarem, porque Tatuí é aqui, né? E você que tem o seu pet, leva, porque, ai, gente, é tão bonitinho as coisas que ela faz. Deixa seu telefone já, Pode deixar. Paty. E eu sei que eu cheguei, aí o pastor ficava olhando assim pra minha cara no púlpito. E a música rolando. E eu lembro que a hora que eu percebi que ele estava olhando, eu abaixei a cabeça. Eu evitava contato visual. Sabe, se eu evitar contato visual, ele não vai me olhar? Era assim. E eu lembro que ele nem terminou o louvor, ele deixou o violão. E ele veio na minha direção. E eu lembro que ele falou assim, levante as suas mãos como se você fosse receber um presente. Ali, Cleide, ele me ministrou. Só que ele me ministrou de uma maneira que só eu sabia. Eu falo que Deus ali, Jesus, ele foi tão perfeito ali, que ele usou a seguinte frase. Hoje, Jesus te chama como Maria, ele te chama pelo nome. Ele falou, e hoje ele quebra as correntes, mas você precisa se permitir e aceitar. Você aceita? Aí eu lembro que eu olhei para a cara dele e falei, o que esse louco está falando? E antes de eu responder, ele falou assim, e a hora que você chegou, o Espírito Santo me mostrou uma situação. Você lembra, no dia... Cleide, não tinha como ele saber aquilo, porque ninguém sabia. Era só eu e um amigo meu que estava no dia. Teve uma vez, quando eu devia ter uns 14, 15 anos, a gente foi na virada cultural. A gente foi assistir Sepultura. Na virada cultural. Foi minha mãe que eu ia na Praça da Matriz e fui para lá em São Paulo. Você foi lá? Foi para virada cultural lá no centro. Só que a gente era criança, eu era criança, não sabia andar por São Paulo. E na época era cartão telefônico. E eu tinha um celular, aquele celular... Na minha época era ficha. E eu tinha aquele celular na época que era moda, aqueles de chocolate, que era, sabe? E eu tinha naquele que minha mãe tinha acabado de comprar. E o meu amigo falou assim, você não tem crédito, criança, né? Eu falei, não tem. Ele falou, então vamos comprar um cartão telefônico. Eu falei, vamos. Fomos, só que ele foi com o meu celular na mão. E nisso a gente foi andando sem rumo, entramos na Cracolândia. Na Cracolândia. Na hora que a gente entrou na Cracolândia, a gente veio de frente. Um rapaz careca, assim, ele estava desnorteado. Ele estava com uma faca na mão. Ele falou assim, me dá o celular. Ele falou pro meu amigo, com a faca na barriga dele. Aí ele pegou, em vez de ele entregar, ele jogou na minha mão. Ele falou, top. Ele deu pra mim. Ele falou assim, não, o celular não é meu, é dela. Pegou e me deu o celular, assim, ele jogou. E eu peguei. Só que ali eu fiquei tão, assim, em estado de choque. Eu fiquei com o celular na mão. E ele falando, você vai me dar o celular, você vai me dar o celular. E eu falava assim, não vou dar o celular. E ele ia me matar ali por causa do celular. Ele ia me matar e pegar meu celular, né? E na hora que ele tomou o celular da minha mão, ele foi para fincar a faca em mim. No que ele foi para fincar a faca em mim, alguém me chamou. Ô, Patrícia, só que a rua estava escura. Não tinha ninguém ali, só estava eu e ele. E ele se assustou e saiu correndo. E nesse dia que eu fui na igreja, o pastor falou assim, porque naquele dia, na rua escura, que tinha uma faca na sua barriga... Meu Deus! Eu te chamei pelo nome. Meu Deus! Aí, ali, Cleide, eu percebi que era ali. E eu lembro que eu cheguei em casa e falei, meu Deus, falei que era impactante e foi impactante. Tipo assim, eu sabia que era ali que era o meu lugar, sabe? Eu sabia que Jesus estava me chamando para uma coisa que eu nem imaginava o que seria. E ali eu comecei. Só que eu falo, Cleide, que eu tive que pagar o preço. Porque a partir do momento que eu decidi que eu ia na igreja, ali já começou as minhas batalhas. Tudo aconteceu para dar errado, para não chegar lá. E eu aceitei Jesus, eu acho que 2 semanas depois, né, teve um apelo na igreja, e eu aceitei Jesus ali. E a partir do momento que eu aceitei Jesus, que as minhas batalhas começaram a aparecer. Porque daí eu já estava de um lado que Satanás não queria que eu tivesse. Enquanto eu estava no morno,
ele não aparecia mais, mas eu estava no morno, eu estava fazendo as vontades dele. Querendo ou não, eu ainda continuo no mesmo ambiente, sabe? Eu continuo vivendo com as mesmas pessoas, eu vivia em bar, eu bebia, sabe? Eu já não usava mais droga, mas eu bebia. Então, assim, por quê, né? Sair disso, né? Então, eu vivia no morno ali. Então, ele não precisava mais me apavorar. Mas, a partir do momento que eu decidi me posicionar, Cleide, eu tive que pagar o preço. E o preço foi muito alto. Eu falo que as pessoas falam, né, que quando conhecem Jesus, tem gente que relata, foi 1000 maravilhas. É muito bom, mas você tem que pagar o preço. Porque eu me posicionei. E eu falo que a gente tem que tomar cuidado até com quem a gente pede ajuda para se posicionar. Porque, às vezes, o direcionamento errado também leva a gente para o buraco. Você teve direcionamento errado, Paty? Eu tive, Cleide, porque quando eu comecei a ir na igreja, a mesma pessoa que me deu essa palavra que Deus tinha arrebentado as correntes e tal, ele começou a me discipular, vamos dizer assim, né? Só que ele era muito do lado, ele falava muito de demônio. Então, era uma coisa assim que eu tinha medo, receio, só que acabou me apavorando. E eu lembro que a gente fez uma sessão de libertação. E eu lembro que depois que terminou a sessão de libertação, ele falou para mim assim, olha, toma cuidado, porque agora ele vai aparecer na sua casa, ele vai começar a apavorar você. Só que não era isso que ele precisava falar. Misericórdia, né? Porque como que você vai colocar a pessoa no caminho de libertação, vai fazer um mapeamento, um atendimento em libertação e vai lançar a palavra de maldição para a pessoa, porque isso é palavra de maldição. E eu lembro que eu fiquei assim, eu falava, nossa, vai, só que aquilo entrou na minha mente como uma flecha, sabe? Então, assim, ali também eu vi que Satanás também manipulava a minha mente em questão do medo, sabe? Eu tinha muito medo, Cleide, eu tinha medo de andar na minha casa. Medo é o contrário da fé, né, Paty? Quando você tem medo, você deixa de ter fé, né? E a fé é um dom de ação, é um dom que você ativa para você poder seguir adiante. Por isso que eu falo, a minha fé unida com a sua fé vai resultar no milagre, é uma soma, né? Mas quando você tem o medo, por isso que todo mundo fala que o medo te paralisa, porque o medo é exatamente o contrário da fé. Não tem como ter fé se você tem um medo, Sim. né? E como curar esse medo? Aí entra, porque aí é só Jesus, né? Só o Espírito e Jesus. Eu falo que daí começou, eu tinha medo de entrar na minha casa, para mim dormir, Cleide. Porque eu lembro que ele falou a seguinte frase, que 3 horas abriu os portais. Então, tudo que teria que saía às 3 horas da manhã. Só que o que acontecia? Às vezes eu não sabia se era o meu medo ali, eu sou franca em falar, eu não sabia se o meu medo era tanto que eu enxergava a coisa ou se estava mesmo, sabe? Porque, às vezes, a mente da gente manipula também, né? Então, assim, eu não sabia dizer o certo, mas, assim, todas as vezes que eu sentia a presença era real, porque não tem como. A gente que segue Jesus, a gente sabe quando tem uma opressão perto de você. E eu lembro que uma das vezes a opressão foi tanta que teve até quadro na minha casa que quebrou, sabe? Então, assim, quando eu comecei a ir na igreja, que eu comecei a ir, as coisas começaram a complicar nesse quesito de eu não conseguia dormir, eu tinha medo. O meu marido, coitado, Carlos, eu falo, ele é um guerreiro. Porque nessa fase, eu acho que ele só ficou comigo porque ele me ama. Porque eu lembro que eu dormia, eu entrava embaixo dele assim e falava, não deixa eu ver nada, não deixa eu ver nada. E ele tinha mais medo que eu, né? Só que ele fingia que não, né? Ele falava assim, não tem nada aqui, não tem nada aqui. E assim, só que daí nesse momento que eu comecei a me posicionar, eu falei, quer saber? Eu vou me batizar. Falei, já que eu estou indo na igreja, eu vou me batizar. Só que na hora que eu tomei a decisão de me batizar, Cleide, aí a coisa complicou, porque daí eu vi que eu ia ter que pagar o preço mesmo, porque daí não era mais só a minha vida. Era na vida da Lanu que ele atacava, porque ele sabia que a Lanu era o meu ponto fraco. A Lanu ficou muito, muito, muito deprimida nessa fase. Mesmo ela indo na igreja, ela ficou muito deprimida. Aí teve a primeira tentativa de suicídio. Ela tentou o suicídio com remédios. Com quantos anos? Ela tinha 11 anos. Ela tentou a primeira vez o suicídio. 11 para 12, ela tentou o suicídio. E ela tomou os remédios, mas Deus é tão bom, Cleide, mas Ele é tão bom que ela tomou os remédios e foi para a igreja. Ela foi para a igreja. O médico fala que se ela tivesse ficado em casa dormindo, ela tinha morrido dormindo. E ela foi para a igreja. E na hora que ela chegou na igreja, ela começou, acho que ela assustou, né? Porque os remédios começaram a fazer efeito. Ela assustou e ela falava assim, eu não estou sentindo minha mão. Eu falei, como assim? Só que ela estava com uma expressão muito
muito ruim, sabe? E ela falou assim, eu não estou sentindo minha mão. Aí eu falava assim para ela, mas o que você fez? A gente foi lá para fora. E eu lembro que na hora que a gente saiu para fora, o pastor Marcelo foi atrás. Só que o Marcelo acho que achou que era possessão, né? Alguma coisa assim do tipo. E ele falava assim, o que está acontecendo? Eu falei, Marcelo, acho que ela tomou remédio para se matar. Aí já foi aquele mover lá fora da igreja, sabe? Para levar no hospital. Né? E Deus é tão maravilhoso que ele preparou tudo certinho. A gente chegou, tinha um médico lá que vai na igreja, ele já colocou a gente lá para dentro da Unimed. Já começaram, só que não dava mais tempo de fazer a lavagem, então ela ficou lá. Os médicos começaram a fazer, né, os procedimentos e ela melhorou. E eu sabia que era uma tentativa do inimigo de me parar. E daí teve de novo, a segunda vez. Uma semana antes do meu batismo, eu tive de novo. Ela teve de novo uma crise muito forte e ela tentou. Só que dessa segunda vez, ela quase foi. Ela chegou com batimento na Santa Casa 34. Ela tentou de que jeito da segunda vez? Com remédio de novo. Com remédio de novo. Daí ela tentou, só que daí nessas vezes que ela tentou, ela ainda morava com a minha mãe, sabe? E a minha mãe só reclamava dela. Que ela não fazia nada, sabe? As palavras de que ela não fazia nada, que ela era muito respondona, ela era rebelde. Realmente ela era. Muito rebelde, que tinha que ver o que ia fazer. Essa menina é você. Essa menina vai se tornar você quando ficar adolescente, sabe? Que elas falam, quê? Igual eu, não. Igual eu, não. E tá repreendido. Tá repreendido. E eu sei que na segunda vez, eu falei, meu Deus, eu não posso me batizar. Eu pensei em não me batizar, Cleide. Eu pensei em ligar para a pastora Sheila, para a pastora Luciana e não me batizar. E eu lembro que a minha irmã falou para mim assim, haja o que ia acontecer, você vai se batizar. Ela falou para mim, você vai se batizar. Se a Manuela estiver no hospital no dia do batismo, eu vou ficar com ela aqui e você vai se batizar. Glória a Deus. E a Manuela saiu, o médico veio no dia seguinte, achando que ia assinar o atestado de óbito da Manuela. E ele chegou, a Manuela estava sentada na cama comendo. Ele falou, mas o que aconteceu? Eu falei, o Deus que eu sirvo, ele é fiel. E eu sei que daí, nesse processo, eu me batizei. E eu sei que, assim, o ponto-chave da minha vida com Jesus não foi na parte que eu me batizei. Porque na parte que eu me batizei, eu sabia que ali o inimigo nunca mais ia colocar a mão em mim. Porque ali, Cleide, nesse período, eu tinha muita opressão, sabe? De você acordar de madrugada com alguma coisa sufocando você. Paralisia do sono, sabe? Tinha muito. Eu sei que uma das coisas que depois que eu me batizei, eu lembro que eu cheguei para o Carlos e eu falei, ele nunca mais vai tocar em mim. Porque eu sei que Jesus nunca mais vai deixar. Quando você tinha, Paty, a paralisia do sono, me fala um pouquinho, como era isso? Como que te pegava? O que você via? O que você sentia? Olha, Cleide, no começo era bem leve, sabe? Era coisa assim de segundos. Né? Eu acordava ou com alguém segurando as minhas mãos, ou assim, o meu corpo, eu não conseguia me mexer. Só que conforme foi passando, as coisas foram intensificando. Quando eu comecei na igreja, aí já era assim, opressões assim que demoravam para passar, né? Você entendia que isso era espiritual? Sabia. Depois que eu comecei a ir na igreja, eu comecei a entender que aquilo fazia parte de um ataque de Satanás, né? Então, e por mais que você tente clamar, tem vezes que você não consegue. Então, aí, eu lembro que uma das vezes que aconteceu, foi um pouco antes de eu me batizar, foi uma das piores que eu tive, que demorou muito para passar. Que eu estava com a Manu no quarto, e a Manu, naquela noite, a Manu não conseguia dormir. E ela já tinha que a Manu tomava remédio, muitos remédios, né? Então, naquele dia ela tinha tomado o remédio, e ela ficava roletando na cama. E ela veio e falou para mim assim, dorme comigo na cama, tal. Daí eu falei assim, durmo. Daí eu fui deitar com ela. E eu não estava dormindo. Era tipo 3, 4 horas da manhã, ela não dormia. E ela virou e ela cochilou. E eu lembro que eu falei, graças a Deus, ela dormiu. No que eu falei, já senti me arrepiar. E eu fiquei paralisada, não conseguia me mexer. Só que eu escutava como se fossem muitos. Eu não conseguia ver, porque eu fiquei com o olho fechado, mas eu sentia como se fossem muitos ali batendo na porta, esmurrando a porta do quarto dela, e uma música muito alta de death metal no meu ouvido. Era uma música específica que eu escutava. E eu lembro que eles falavam, volte, 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 volte. E era o tempo todo falando, volte. E aquela música que vinha, e eu tentava clamar por Jesus e não conseguia. Quando eu consegui clamar por Jesus, que sumiu, que tudo passou como se fosse uma bolha que estourasse, sabe? Que do nada. Entendeu? É como se fosse um balão que estoura.
que ali acaba. E eu lembro que eu levantei para pegar água. Eu lembro que a hora que a Manu abriu o olho e falou, o que aconteceu? Porque ela também sentiu. Eu falei, não aconteceu nada, Manu. E ela virou. Aí eu fui pegar água para ela que ela tinha pedido. A hora que eu voltei, ela que estava com os olhos esbugalhados. E ela não conseguia falar. Ela estava imóvel. E eu lembro que ali é uma coisa, né? Mexer com você é uma coisa, mas mexer com seu filho é outra, né? E eu lembro que eu comecei a clamar por Jesus ali, mas eu chorava e eu gritava mesmo. E o Carlos levantou. E eu lembro que o Carlos falou assim para mim, viu, você dormiu com a barriga cheia, por isso que você sonhou. Pare de ser louca, falou para mim. Não tem nada, você está ficando doida, sabe? E eu lembro que eu falei assim, então vamos todo mundo deitar lá na minha cama, no meu quarto, né? Que a minha cama é aquelas camas king size, então cabia todo mundo, né? Aí eu fiquei com o fone, porque eu não ia conseguir dormir, né? Não ia conseguir dormir mais. Aí eu fiquei com o fone, a Manu pegou outro fone e a gente ficou escutando. Só que eu coloquei um louvor bem alto. Aí a Manu começou a me cutucar. Falou, mamãe. Eu falei, o quê? O tio Carlão. Ele estava virado, ele estava... Aí eu fui e cutuquei, assim, ele não acordava. Daí eu falei, sai em nome de Jesus. Aí ele voltou. Aí eu lembro que ele falou assim para mim, foi muito engraçado, porque ele falou assim para mim, ele levantou a mão e falou, vamos orar. Falou, vamos orar. E eu lembro que eu levantei, eu lembro que ele falou assim para mim, eu escutei as mesmas coisas que você, porque me chamavam no portão e esmurravam o portão. Eles me chamavam em específico, sabe? Ficavam gritando o meu nome no portão. E eu lembro que depois que passou, eu falei para ele assim, vamos orar? Não dormiu com a barriga cheia? Tipo assim, ali, Satanás queria mostrar para ele também. Que ali não era coisa da minha cabeça. Era espiritual. Era espiritual. E eu lembro que na última aula de batismo... A gente ri, gente, mas não é da situação, não. A gente ri porque o Carlos, ele é muito famoso por conta disso tudo. Ele é um intercessor, é um sacerdote. Ele é maravilhoso. Então, a gente ri porque ele tem muitas histórias, o Carlos. E eu lembro que na última aula de batismo, eu lembro que eu contei isso, né? Que eu não conseguia dormir. Contei para a pastora Sheila que eu não conseguia dormir por conta de que 3 horas abriu os portais e eu acordava sempre 3 horas da manhã. Olha, era batata. 3 horas da manhã eu estava acordando. Cleide, foi como se ela tivesse virado uma chave na minha cabeça. Daí ela falou assim, mas quem que falou para você que 3 horas abre os portais? Aí eu expliquei toda a situação. Ela virou e falou assim, mas você já parou para pensar do outro lado? Eu falei, o quê? Eu ia fazer essa pergunta, mas... 3 horas da manhã, Jesus acordava para orar. Às vezes pode ser o Espírito Santo acordando para você interceder por alguém, ou interceder pela sua família, por você. E eu fiquei olhando e falei, foi como se... Nossa! Não é que pode ser? Foi como se a pastora Sheila tivesse dado um pedal a Robinho. Sabe? Acorda aí, ó. Sabe? E eu lembro que depois daquele dia, Cleide, eu dormi a noite inteira. E quando eu acordava, ajoelhava e orava. Eu nunca mais tive medo. Por isso que eu falo que a importância das pessoas ministrarem na vida de outras pessoas da maneira certa. Porque, às vezes, uma ministração errada que pode causar medo. Em vez de você ajudar a pessoa, você pode atrapalhar a pessoa. Então, ali, a partir dali, daquela ministração na minha vida, eu vi que ali tudo começou a mudar. Porque ali o medo já não me dominava mais, sabe? Mas, assim, eu ainda tinha medo de ver, né? De enxergar. Porque era uma coisa que me apavorava. De ter aquela visão aberta, sabe? E eu sei que, assim, para mim ali, a chave de tudo aquilo foi quando eu fui no encontro com Deus, face a face. Que eu sei que a mulher que ainda não fez tem que fazer, sabe? Porque... Como que é esse face a face? Conta pra gente. É um grupo de mulheres que vão para um tratamento espiritual bem intenso, sabe? Então, assim, tem uma vez por ano, né, na PIB de Tatuí. Então, se alguém quiser, né, entrar em contato com a pastora. Onde que fica a PIB de Tatuí? Estélio Machado Loureiro, 207, Tatuí. Eita, essa mulher é afiada. E eu sei que a hora que eu foi ministrado uma palavra em específica. Deus falou ali comigo, né? Que a Manu ainda morava com a minha mãe nessa época. Que ele tinha me dado a Manu para mim. Né? Eu não podia delegar ela para outra pessoa. A vida dela era minha responsabilidade. Né? Então, ali, Deus me chamava para quebrar o ciclo. Né? Então, ali eu entendi que Deus estava me chamando mesmo para romper aquela herança maldita. Sabe? Então, eu lembro que eu cheguei no outro dia com tantas reclamações, sabe, da Manu, que minha mãe sempre reclamava. E eu falei, não, ela vai embora comigo. Foi contra a vontade dela. Foi. Ela não queria. Foi contra a vontade dela. E ela ficou comigo.
tive que fazer o trabalho de reconstruir. Foi isso. O nosso relacionamento, eu tive que reconstruir todos os dias, porque Satanás tinha destruído o nosso relacionamento. Eu tive que reconstruir assim como Jesus me reconstruía todos os dias, sabe? Então, esse processo que a gente teve de reconstrução de relacionamento foi um processo difícil, porque ela ainda está, né, nesse processo de adolescência. Então, é um processo chato por conta dos hormônios. A Manu tem que idade? A Manu tem 13. Então, assim, nesse processo foi difícil, sabe? Então, assim, ela voltou a morar comigo. A gente teve que fazer outras adaptações, tanto ela em estudar, no meu trabalho, a nossa rotina mudou. Mas, assim, eu trouxe ela, porque Jesus me deu a vida dela, sabe? Então, eu entendi em Deus. Eu falo que o face a face de mulheres, para mim, foi um romper de Deus, sabe? E eu sei que depois desse processo, eu lembro que na última vez que ela tentou suicídio, eu acho que foi a oração mais ousada que eu fiz na minha vida, porque eu não aguentava mais, sabe? Eu amo essas orações. Eu não aguentava mais, tipo assim, passar por tudo aquilo. Era um desgaste emocional muito grande, sabe? Você olhar a sua filha e você saber que em algum momento ela ia conseguir tirar a própria vida. E eu lembro que eu cheguei da Unimed, ela foi dormir, ela estava meio dopada ainda de remédio, ela foi deitar, e eu lembro que eu fiquei na sala. Cleide, eu fiquei acho que 1 hora chorando. Primeiro eu chorei, porque na frente dela eu não chorava. Primeiro eu chorei. E depois eu lembro que eu tenho um sofá lá na poltrona da minha casa. Eu via as lágrimas ali, sabe? E eu lembro que eu falei para Deus, falei, Jesus, não foi para isso que você me criou. Eu sei que não foi. Não foi para eu sofrer desse jeito, porque esse fardo que eu estou carregando não é meu, não é teu. Eu falei, por favor, Jesus, se você quiser ela contigo na glória, leva ela. Porque eu vou saber que é sua. Mas se não for, restaura a vida dela, faz um milagre na vida dela. Um milagre que só você pode fazer, Cleide. Arriscada mesmo. Entendeu? Eu falo que eu fiz ali uma oração que eu não sabia qual era o desfecho, sabe? Eu não sabia. E eu lembro que nesse meio tempo, quando ela saía com o pai, ela voltava com a cabeça meio zureta, né? Daí um dia ela chegou falando que Deus não existia. E ela já ia na igreja. Deus não existe. Deus não existe. Aí um dia, para tentar ministrar ela de uma maneira certa, eu falava assim, Manu, todo mundo pode duvidar. Falei, todo mundo um dia na vida duvidou. Aconteceu alguma coisa errada e duvidou. Falei, mas quando a gente tem dúvida de alguma coisa, o que a gente faz? Ela falou, pergunta. Falei, pede para Deus um sinal. Para ele te mostrar. Que ele vai te mostrar. Da mesma maneira que ele mostrou para mim que ele existe, ele vai mostrar para você. Então, eu vou fazer aqui, toda audaciosa, né? Deus. Se vocês estavam indo... Aqui, ó. A gente indo para psicóloga. Jovem, sendo A gente indo para psicóloga. Era numa sexta-feira, a gente estava indo para psicóloga. Ela não tinha nada, Cleide. Ela virou e falou assim, vou fazer aqui agora, andando e falando. Deus, se você existe mesmo, faz alguma coisa aqui no meu corpo, ó. Aí eu vou saber que você existe. A gente foi na psicóloga, eu falei, Manu, você tem noção do que você pediu? Dela, ela virou e falou assim, tenho. Não vai acontecer nada. Aí ela falou para mim que a Bíblia era um livro idiota. Ela falou para mim. Aí a hora que a gente estava voltando, ela falou, eu quero comer pizza. Eu falei, então tá bom, vamos comer pizza. Começou a comer pizza, começou com cólica. Tô com cólica. Daí eu falei assim, ela vai tomar um remédio e vai deitar. Ela foi e deitou. Ela acabou tomando os remédios e acabou dormindo. A hora que eu fui tomar banho, Cleide, essa menina berrava. Ela acordou assim, ela berrava, gritava. No mesmo dia. Ela gritava de dor na barriga. Eu falava, Manu, o que está acontecendo? Eu não sei, mas está doendo muito minha barriga. Levei ela às pressas no hospital. Mãe, né? Mãe. Levei ela às pressas no hospital. Eu cheguei lá no hospital. Aí, na hora que a gente estava esperando o atendimento, ela gritava de dor dela, olhava para o eu sei que você existe, Deus. Para essa dor. Eu sei que você existe. Aí que eu lembrei. Olha aí, a fé sendo ativada. Entendeu? Aí eu lembrei da oração, porque até então eu tinha esquecido. Você falou, meu Deus, agora minha filha vai morrer. Entendeu? Eu lembrei da minha, né? Deus. Eu lembrei da minha oração, né? Não Sim. lembrei da dela. Daí ela falou, Deus, eu sei que você existe, não precisa mexer. Aí, a hora que a médica veio atender, falou, mãe, como que chama? Apendicite. Mas do jeito que está aqui, devia estar meses doendo. Eu falei, ela não tinha nada. Ela comeu agora. Comeu agora, então vai ter que esperar para poder operar. Porque tinha acabado de comer pizza ainda. Ficou internada. Ficou internada. Ela ficou lá, né? Tomando medicação e tal. Aí eu olhei para a cara dela e falei, e aí, Manu?
Nossa, nunca mais vou falar que ele não existe. Eu falei, tá vendo, Manu? Só que, assim, Deus é fiel, né? Eu sabia que ela ia sair de lá com vida. Foi só um aviso para ela, né? E eu falo que, depois daquilo, Cleide, Deus restaurou a vida dela. De uma maneira que só Ele podia restaurar, sabe? Só Ele podia restaurar. Atualmente, ela canta no louvor da igreja. Então, assim, Ele fez um milagre na vida dela, Cleide. Ele devolveu para ela a vida. E eu sei que ele tem projetos na vida dela. Ele já me prometeu que ela vai conseguir trazer pessoas no ambiente dela, tanto da escola, o próprio pai. Eu creio que a restauração da vida do pai dela vai ser por meio dela, sabe? Então, assim, a Manu, ela tem vivido os melhores dias da vida dela. Podemos contar aquela história? Agora eu já falei. Qual? A história, gente... Deus ele une os propósitos primeiro, depois ele vem apresentando as pessoas, né? E quando eu conheci a Patrícia, foi no meio de uma turbulência, Sim, né? foi mesmo. E glória a Deus, porque estamos aqui até hoje, ficaremos até a eternidade. Ninguém mandou me conhecer, vai ser assim. Igual o irmão Rafael, a irmã Jamile, ninguém mandou me conhecer, é daqui para a eternidade agora, né? E eu conheci você no meio de uma turbulência ali, e aí começamos a trocar histórias. Aí você falava, e eu olhava para você e falava, gente, mas essa não é a história dela, essa é a minha história. É verdade. Não. Eu falei, não, mas espera aí, irmã, eu passei isso. Eu também passei. E nós conversamos muito, e as histórias elas iam se conectando, mas exatamente iguais. Até que a gente chegou no pai da Manu. Sim, verdade. Né? Uhum. A gente chegou no pai da Manu, e o pai da Manu ele tem uma banda, né? E eu falei, eu ia nos shows dessa banda. Eu não acredito que eu ia nos shows dessa banda, né? E você falou assim, meu Deus, qual que é a possibilidade da gente se conhecer e você conhecer a filha era guitarrista, né? Guitarrista. Eu falei assim, eu não sei qual que é a possibilidade, mas eu sei que tem um propósito aqui sim. E eu creio que a Manuela vai ser muito usada, porque hoje você já é usada demais, né? Você é usada e ousada, né? Sim. O Senhor ele não deixou decreto de frustração nem de derrota para a gente. Ele não deixa isso. A única coisa que eu vejo o Senhor assinar, e eu leio todos os dias isso, é decreto de vitória. Amém. Né? Enquanto nós trabalhamos para Ele, com a mão na obra dEle, Ele trabalha pelos nossos. Amém. Ele manda um monte de anjo, e esses anjos eles ficam conectadíssimos com a gente. E eu tenho certeza que existe hoje uma miríade de anjos em volta da Manu. Amém. Né, para sustentar ela, porque estar no louvor é uma afronta para Satanás. Com certeza. E eu vou colocar a Manu nas minhas orações, porque ela estar no louvor é uma grande novidade para mim, né? E glória a Deus, né? Satanás ele era um músico e ele ama atacar os levitas. Ele ama atacar os casais. Ele faz isso desde o princípio. Né? E eu estava pensando sobre o pecado de Adão e Eva esses dias, e aí eu brinquei, eu falei, e aí, você já perdoou Adão e Eva hoje, né? E eu estava brincando com isso, porque a gente ouve por aí, Paty, de pessoas que falam, quando eu chegar lá no céu, a Eva vai se ver comigo. Ai, que eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Estamos falando de um tempo de arrependimento, de perdão. Você já perdoou Adão e Eva hoje? É isso, a gente precisa perdoar de todo o nosso coração, né? E eu fiquei pensando essa história ontem, eu estava em oração em casa, e eu fiquei pensando, eu falei assim, nossa, Adão era tão bonzinho, né? E Adão estava lá, e eu ilustro muito as histórias na minha cabeça, falei, Adão estava lá tão bonzinho, aí... Chega uma mulher, gente, chegou a mulher para mandar em mim. Tô brincando, gente, mulher não faz isso, né? E
Aí eu fiquei pensando sobre isso, né, até a hora de acontecer o pecado, e todos nós aqui, como cristãos, a gente já sabe da história, eu não preciso repetir. Mas o Senhor me levou, parecia que eu estava vendo a cara de Adão, minha irmã. Eu estava vendo a cara de Adão, e ele falou assim, agora teremos a nossa descendência, e por sua causa, a mulher vai sentir dores de parto. Porque você que se deixou influenciar, eu fui influenciada, eu vou sofrer menos que você. Gente, eu não sei se faz sentido para alguém isso, mas quando a gente fala do pecado que aconteceu na origem, é isso. E por isso que tem tanta mulher querendo pegar a Eva, mas não é, a gente precisa perdoar. Porque a gente pode sofrer com dores de parto, mas olha só que presente lindo que é a Manu. Que presente lindo que eu tenho. Eu tenho 2 filhas maravilhosas, eu tenho 3 netos incrivelmente lindos. Né? A pequenininha, ela fala assim, eu falo para todo mundo que eu falo a língua dos anjos. Fala, mãe Cleide, que eu falo a língua dos anjos. Ela tem 7 anos. Aí ela estava ensinando a irmã mais velha esses dias. Bia, você não fala a língua dos anjos, eu não acredito. Ela não sabe nem falar direito. E aí ela falou, Bia, vem aqui que eu vou te ensinar. Fala assim, ó, chama o anjo, chama o anjo, chama o anjo, chama o anjo, agora. Começou, daqui a pouco ela disparou, porque um dia o Espírito Santo selou aquela menina. Ela vem com um propósito para a Terra, ela só tem 7 anos. E foi uma ordenança do Espírito Santo falar o meu selo sobre ela. Hoje eu marco ela com a minha presença. E ela cai. Então é isso. Os nossos filhos, a nossa descendência, a gente precisa mesmo. Está aí a Manu em cima do altar, louvando o Senhor. E vai ser uma ascensão, é uma subida de escada sólida. Porque toda a nossa estrutura, toda a nossa base, Pati, ela precisa estar na oração. Sem a oração não se tem a presença de Deus. E sem a oração e a presença de Deus não se tem intimidade com Deus. E sem a oração, sem a presença e sem a intimidade com Deus, não se tem entendimento e nas coisas que Deus vai nos dizer. Mas eu vou mais longe. Sem a oração, a presença, a intimidade, o entendimento, não se tem sabedoria de quem é Deus e de tudo aquilo que Ele vai nos entregar. Porque é a sabedoria que vai te levar ao discernimento. E, às vezes, as pessoas elas estão se entregando primeiro ao último degrau, que é o discernimento, e esquecendo da base, que é onde começa a nossa história. Né? A gente começa como criancinha quando a gente se converte. Mas depois que a gente entende a oração, a gente entende a intimidade, a gente entende o entendimento, a gente entende a sabedoria, até chegar no discernimento, são degraus que você precisa construir sólido. São degraus sólidos, porque certamente em algum momento você vai precisar acessar o seu cantinho da oração para entregar para a sua descendência. Sim. Né? Então, a gente precisa ter o nosso coração mesmo nisso, numa maturidade, nem sempre como a gente deseja. Porque a maturidade ela não vai depender da gente querer, ela vai depender do que Deus vai entregar. É o Espírito Santo que faz isso. É o Espírito Santo que vai à frente, a gente vai à frente, eu vou bem atrás, grudadinha, assim, ó, que ele é meu melhor amigo, ele é meu companheiro. Eu só quero andar abraçada nele. E a gente precisa deixar, sabe, impartir isso para os nossos filhos, para a nossa descendência, para quem a gente encontra. Eu não fico com nada para mim. E eu quero deixar isso para você. Amém. Para você não ficar com nada para você, porque certamente o Senhor não vai colocar vinho novo em odre velho. Ele vai te quebrar todinha, toda, ele vai te quebrar toda. E ele vai fazer um novo vaso para colocar vinho novo. Mas esse vaso ele também pode ser cheio de azeite. E para fazer azeite precisa de prensa, precisa machucar. Sem isso não tem azeite. E eu falo que quando esse vaso ele fica pelo tampo,
ele só uma gota basta para transbordar. E é isso que a gente vai fazer com os irmãos. Muitas vezes a gente pensa, Paty, que a gente tem que orar pelo outro, fazer pelo outro, e o tempo inteiro assim. E aí a gente olha para os nossos, dentro da nossa casa, todo mundo precisando de oração, todo mundo precisando de socorro, e eu estou socorrendo o outro. Meu Deus, a gente precisa se edificar. E eu quero repetir esses tópicos. A gente precisa se edificar na oração. A gente precisa se edificar na presença, na intimidade, no entendimento, na sabedoria e no discernimento. Sem isso, a gente não alcança fruto nenhum do Espírito. Às vezes, a gente pede tanto a paz, a paz, a paz, a paz. A gente dá a paz para o irmão. A paz, irmão. Mas o Senhor deixa na palavra dele que a paz dele excede todo o entendimento. E quando ele deixa na palavra dele a paz que excede todo o entendimento, a gente, como seres carnais, a gente fica buscando entender. Ora, ele já deixou escrito que excede todo o entendimento. Então, a gente não tem que buscar entender, a gente precisa sentir. E o meu coração, ele fica alegre. Meu coração salta de alegria por conta da sua história, porque eu sei que é uma história forte, é uma história que não foi nada pacífica, mas é uma história de alguém que é mais que vencedor. Amém, Cleide. É uma história de alguém que usou, assim como Josué, a força e a coragem para seguir adiante. Usou todo o fruto que você não tinha. Usou tudo. Tirou carta de onde não tinha. Pai, me ajuda. Eu sempre digo isso. A gente pede para o Senhor matar o velho homem, matar a velha mulher, mas a gente não está disposto a morrer. É morte de cruz. Que custa a gente matar a nossa alma para o Senhor edificar ela ali, não deixar a alma doente, limpar tudo, esvaziar a casa. Custa muito, né? Custa. Até isso me remete, quando eu comecei na igreja, eu tive que virar a mesa, eu tive que mudar a mesa que eu me sentava. Porque eu fiquei 20 anos me sentando na mesa errada. E quando eu comecei a ir na igreja, foi a primeira coisa que o Espírito Santo começou a me falar. Uau. Não é só o físico, só o visual, olhando, sabe? Era o que eu absorvia daquelas mesas, sabe? Que não tinha nada de bom. Então, eu tive que mudar ambientes que eu frequentava. O físico, como eu me vestia, como eu me maquiava, sabe? Como eu me comportava. Então, tudo tinha que refletir Jesus. Né? Eu não estava disposta, né? Eu não tinha pago o preço. Então, eu tinha que estar disposta a tudo. E eu estava disposta a crer. E, assim, depois eu falo que depois do encontro de mulheres, eu decidi que eu não ia só esquentar um banco de domingo. Né? Ali, no meu posicionamento, eu ia ajudar pessoas, sabe? De alguma maneira, eu queria ajudar pessoas. E foi ali que a hora que eu pedi para Jesus que eu queria ser usada, que ele começou a me usar, aliás. Né? Ele só ativou ainda mais do que eu já tinha, né? E eu lembro que na conferência Raízes, que teve dos jovens, né? Foi 2 convidados, né? Você e vulgo seu marido. E teve um mover de oração, né? E o Gabriel orou sobre mim, né? E eu lembro que ele falou assim para mim: você está fugindo do seu chamado. Uau. E eu lembro que ele sempre falou, toda vez ele olhava para mim e falou: irmã, acho o chamado. Irmã, acho o chamado, você está fugindo do seu chamado. E eu lembro que no outro dia tinha ter ensaio do coral da igreja. Eu lembro que eu cheguei e falei para a pastora, que chamado? Imagina. O que é isso, pastora Sheila? Tudo que falam para mim, eu faço. Que chamado? Daí ele falou: mas servir na igreja não tem nada a ver com chamado. Não tem nada a ver com chamado. E eu sei que daí naquele dia eu orei, né? Orei e falei para Deus, Deus, me mostra qual é o chamado. E ali ele começou a me mostrar. E ali eu comecei a ter sonhos, né? Sonhos proféticos, né? Só que até então eu não sabia. Coloca profecia nisso. Entendeu? E eu não sabia lidar, na verdade, né? Quando tudo que é novo, você não sabe lidar. Só que para mim era muito assim, a ponto de eu acordar ter que tomar remédio.
sabe? Eu tinha que tomar remédio. Ansiedade Nossa, pegava. muito. Coitada da pastora Sheila. 8 horas da manhã, tinha um áudio meu de 10 minutos, podia saber. Isso, aí 8h20 a pastora Sheila, vamos ajudar a Paty. Então, assim, era muito, sabe? Mas, assim, não era pouca coisa. Era eu acordar com um anjo me chamando, vamos. Porque era sempre assim, me acordava, eu colocava o chinelo. É como se eu tivesse saído da minha cama, o meu espírito está saindo da minha cama e me transportar para lugares que ele queria me levar, me mostrar. Sabe, igual a expansão mesmo da igreja. Ele me mostrou a expansão. Depois veio um missionário e falou a mesma coisa que ele via. Então, assim, Deus sempre me mostrando, ó, fui eu que dei esse sonho para você. Sabe? Então, assim... E os seus sonhos, Paty, eles são tão proféticos que antes do Espírito Santo me dar o nome da minha missão, do meu ministério, você sonhou com 2 crianças enroladas num pano branco, que é aquelas crianças suspensas, e aí logo em seguida o Espírito Santo de Deus falou, é fogo, amor, palavra. Sem isso não tem como seguir adiante, porque o fogo, ele acolhe, o amor, ele inspira, e a palavra transforma. Foi isso que ele me falou. E eu falei, uau, é sobre isso, né? É sobre isso. Então, é muito profético os sonhos que você tem. E a gente, conforme você, eu sempre falei para a pastora Sheila, falei, pede para ela gravar o áudio, porque a história em áudio parece que você está lá, vivendo um filme. Por favor, fala para ela não escrever, fala para ela mandar o áudio. E sempre são sonhos incrivelmente proféticos. E eu tenho certeza que o Senhor, ele não te deu a palavra no início, aqui, à toa. Sim. E eu sei, assim, Cleide, que a cada sonho é uma experiência nova, né? Eu sempre falo que a primeira vez que eu sonhei, eu lembro que eu estava num lugar, né? E foi a primeira vez que eu vi um anjo. Era enorme, ele usava azul. E eu lembro que eu estava num lugar e tinha um vidro que separava as pessoas. E eu entrava eu passava por dentro desse vidro. E ele ficava atrás. E eu falava assim, nossa, mas essas pessoas não vão passar? Ele falou, não. Aqui só você pode ficar. Uau. Então, assim, ali para mim foi o primeiro sonho que eu acordei. Só que a sensação de quando você acorda é a sensação de glória, sabe? De você não conseguir falar, de você conseguir... Você aguenta peso de glória, Paty? Ai, não. A gente não aguenta peso de glória. A gente fica de cama. Olha só, você, muitas vezes, que viu um anjo, ou que você teve uma conferência maravilhosa, que você participou, sentiu o Espírito Santo vivo e pulsante dentro de você, teve um encontro com Jesus. Se você ficar de cama no outro dia, a gente não vai achar que é o capeta, não, por favor. Porque é peso de glória. O ser humano, ele não aguenta o peso de glória. Não tem como, Cleide. Eu falo, hora que passa. Não tem como. Eu falo que a primeira vez que eu sonhei que eu vi um anjo, eu fiquei uma semana de cama. Eu fiquei uma semana de cama. O peso é muito forte. É muito forte. Assim, o seu corpo físico não aguenta, não está preparado para aquilo. Eu tenho um amigo muito próximo. Eu sempre falo dele, eu não aguento. E aí ele, de cama, teve um encontro verdadeiro e ficou de cama. A hora que eu bati o olho naquilo que eu comecei a falar, eu falei, isso é peso de glória. Falei, meu amigo, vai encarar o novo nível, o novo ciclo que você tem para a sua vida, porque isso que você está aí, ó, pode ser um resfriado até depois, a gente não sabe, mas isso hoje, nesse momento, é o peso de glória do Senhor, por isso que você está aí. Quem aguenta isso são os anjos, a gente não aguenta. E eu falo, Cleide, que assim, Jesus é tão perfeito que ele dá para você em porções que você consegue carregar. No início eu achava que eu não ia conseguir carregar, não, porque eu tomava até remédio. Quando eu acordava assim, eu acordava meio baqueada, e eu tomava um remédio para dar uma baixada de adrenalina, porque era muito. Só que assim, Jesus ele foi me dando a conta-gota. Eu falo, e foi esse conta-gota. Porque ele sabia que eu era meio doidinha, então eu não ia aguentar carregar tudo sozinha, né? Então, ele foi me dando. E eu sei que no último encontro de mulheres, teve um encontro o primeiro dia e eu fui dormir. E eu tive um sonho com uma das encontristas, né? E eu acordei, falei, né, para algumas pessoas que estavam lá, falei, eu sonhei com a encontrista número tal, vai acontecer isso, mas é a libertação. E
na hora da libertação, aconteceu exatamente como eu falei. Né? Aí, depois daquilo, eu voltei para para casa, só que daí eu tive a retaliação. Porque eu expus, né? Eu trouxe a luz. E eu lembro que, naquela noite, eu sonhei, mas eu estava guerreando com o próprio inimigo que estava ali, tinha saído daquela pessoa, né? E eu lembro que eu fiquei tão apavorada, eu dormi, eu acordei, falei, nossa, tipo assim, eu sonhei com ele ali, tipo, me pressionando, falando, eu vou chamar o outro, ele querendo chamar um outro que era mais potente que ele, né? E eu fiquei apavorada, eu falei, meu Deus do céu, eu tô tendo batalha espiritual, vai aparecer aqui na minha casa, eu tinha medo, muito medo, sabe, assim, desse confronto, sabe? E eu lembro que daí, na outra noite, teve a continuação que ele voltava, mas ele voltava com maior. Só que naquela noite, Cleide, eu falo que eu vi Jesus ali, entendeu? Foi a primeira vez assim que eu falo que Jesus apareceu e assim é uma glória, Cleide, inexplicável. Ele tinha olho de fogo e ele me levantava daquele sonho porque eu ficava coada na parede. Só que eu tinha uma bola em vidro que me protegia, por mais que ele batesse em mim, aquele demônio batesse em mim, ele não me atingia. E foi nessa hora que Jesus entrou no meio e eu conseguia ver nítido os olhos de fogo. E ele falava assim, nunca mais ninguém vai te atingir. Então, assim, ali, Cleide, eu percebi a mão de Jesus ali, sabe? E eu lembro que ele falou para mim, você passou de nível. E eu lembro que eu falei para a pastora Sheila, eu falei, pastora, ele falou que eu passei de nível. O que vem? Né? Porque se eu passei de nível e o nível já está assim, imagina o que vem depois. Né? Só que, assim, Cleide, hoje eu entendo que o nível é que Jesus agora me dá os sonhos e eu consigo saber o que é. Porque antes eu ficava matutando o que era. Só que agora não, ele me dá o sonho e já acorda na certeza. Por isso que nosso grupo ficou adormecido. Mas compartilha. Compartilha já a interpretação. Entendeu? Agora eu acordo e eu já sei o que é. Sabe? Eu quero deixar aqui a diferença entre retaliação e colisão. Né? Eu vou dar um exemplo aqui. Tem uma Scania na estrada e um Fusca. E a Scania vem a toda velocidade, o Fusca também. E elas batem de frente. Qual que vai sair mais prejudicado? O Fusca. O Fusca, vai acabar com o Fusca. Esse é o peso da retaliação. A Scania, o que vai acontecer com a Scania? Mal e mal vai só se arranhar. Esse é o peso da colisão. Então, a colisão ela vai te trazer alguma dor de cabeça, alguma dor no corpo, algo assim. Mas a retaliação, não. A retaliação ela tem uma pressão espiritual muito grande, né? Então podem coisas bem ruins acontecerem, né? A gente precisa se munir disso. Quando a glória de Deus vem, a gente precisa orar no final do dia, recolher essa glória, porque a glória não é do homem nenhum na terra. Então a gente ora para que Deus, essa glória seja devolvida aos pés dele, porque o nosso lugar diante de Deus é aos pés dele. O nosso lugar é diante dele, aos pés dele. É o lugar mais alto que a gente precisa estar. Né? Então, eu quero deixar isso daqui para que as pessoas elas estejam alertas. Né? Muitas vezes a pessoa está sofrendo uma colisão e ela não entende como é isso. Né? Mas é só imaginar que ela é uma Scania, daquelas bem grandes, que se Satanás vier, vai no máximo arranhar. Porque a armadura dela já está toda completinha. Sim. E aí o Senhor só ajusta para ela batalhar o outro dia. Com certeza. É isso. E é engraçado, Cleide, porque eu tinha muito medo quando eu tinha visão aberta, né? E eu lembro que quando eu cheguei na igreja, eu falava, não quero mais. Eu falava para a pastora Sheila, manda fechar, que eu não quero, manda fechar. E a pastora falava, vamos fechar então. Se eu não quer, vamos fechar. Vamos orar. Mal sabia eu, né? Que não é eu que mando, né? Exatamente. Não é eu que mando. E assim, realmente, Jesus fechou a minha visão no tempo que ele via que eu não ia suportar. Só que agora, com o passar do tempo, ele tem me mostrado que eu posso ajudar outras pessoas com isso. Glória e o exemplo foi a minha filha, sabe? Ele me deu o exemplo da minha filha. Há um tempo atrás, ela estava no quarto e ela não queria entrar no quarto. Aí eu falei para ela assim, por que você não quer entrar no quarto? Ela estava apavorada dentro do quarto, que ela não sabia o que fazer. Só que ali, Cleide, eu me vi ali, naquele cenário, porque ela estava vendo, só que ela não queria ver. Só que para ela não apareceu bonito como apareceu para mim. Já apareceu do jeito que ele é, sabe?
E ele ficou sentado na janela. Eu sei que por dentro da minha casa ele não entrou, porque na minha casa ele não entra. Eu sei que ele apareceu, ele veio pela janela. Ele ficou sentado. E eu lembro que eu estava conversando com ela, perguntando, e ela olhava fixo para a janela. E eu lembro que eu orei para Deus, pedi para Deus abrir a minha visão, sabe? Eu falei, olha, há uns anos atrás eu nunca ia fazer uma oração dessa. Eu falei, Jesus, me deixa eu ver para poder ajudar ela. O que está fazendo ela ficar assim? Eu lembro que a hora que eu olhei na janela, querido, eu vi aquele negócio na janela. Eu lembro que eu cheguei bem perto dele e falei, mas o que você está fazendo aqui? Eu gostei disso. Aí eu bati o pé, eu falei, pode sair agora, no nome de Jesus. Aqui não tem nada seu aqui. Falei, você vai sair por fora, por onde você entrou, porque dentro da minha casa você não vai entrar, não. Você entrou por um. E ela foi tão ansiosa que eu abri. Por 7, tu volta. E voltou. Aí eu lembro que a gente conversou com você, e você começou a orar para Manu, e a gente escutava ele andando pela casa. Ele batia. Escuta mesmo. Entendeu? Ele andava desesperado em cima da casa. Eu já fui em casas, Paty, que eu fui fazer remissão na casa, e os espíritos imundos, eles ficavam chorando, falando, me tira daqui, eu sou tão bonzinho, eu sou bonzinho, não me tira. Ah, bonzinho, tá repreendido agora, bota seus ouvidos para ouvir, sai em nome de Jesus. Eu acorrento você com grilhão, eu puxo e lanço você no abismo. Decreto do Senhor, na palavra. É o lago de fogo e enxofre para todos os espíritos imundos, para Satanás, inclusive. Olha, Cleide, eu falo que Jesus ele foi tão bom comigo que hoje, essa visão aberta, eu consegui ajudar minha filha. O que tocava na vida dela, Glória a Deus. não toca mais. E até falei para ela, eu falei, Manu, ela estava apavorada, né? Eu falei, Manu, você tem que dar glória a Deus, porque ele fez você enxergar que o que tocava na sua vida, que te deixava prostrada, não consegue mais tocar. Porque você agora pertence a ele não vai mais deixar tocar a sua vida. E por mais que ele fale, porque toda vez que ele vinha, ele ficava na identidade dela. Entendeu? Que ela era feia, que ela era rejeitada. E nessa vez que ele veio, foi a mesma coisa. Ele atingiu a identidade dela. Mesmo ela estando bem, mesmo ela estando no louvor, ele nunca vai desistir. Né? Ele nunca vai desistir. E ele começou. Mas ela tem uma mãe que ora. Sim, e ele começou ali. E aí, na hora que eu expulsei, que eu usei a minha autoridade, eu confesso com ele que depois que passou, eu falei, meu Deus, como que eu tive coragem? Mas o Espírito Santo dá coragem. Ele dá coragem. E eu falei, olha, hoje, fazendo uma análise de tudo que eu passei para hoje, eu falo que nem se você me falasse, ó, daqui 5 anos você vai estar assim na igreja, servindo, eu ia falar que você era louca. Eu ia falar, você é louca, você é maluca. Esses dias eu estava falando pro Carlos, né? Se alguém me falasse, ó, daqui tantos anos você vai numa igreja, você vai servir, você vai fazer isso, e você vai ter sonho que Deus vai te dar, eu ia falar, viu? Vai internar no manicômio, que você tá maluco, nunca. Sabe? Então, assim, Jesus, ele busca os improváveis. Eu sempre posto isso, toda vez que eu tenho oportunidade, eu provo. Que de todas as mulheres que eu podia ser, a melhor é porque eu fui resgatada por Jesus. Aleluia. Paty, me fala um louvor. Um louvor que, tirando o início de tudo, mas um louvor que hoje está na sua vida e que te marca muito. Tu és Deus. Uau. Não tem como negar o poder de Deus, né? Não tem. Eu falo que o que ele fez na minha vida é ele. Até esses dias, uma menina que andava comigo há muitos anos atrás, depois de tudo que aconteceu, ela me adicionou no Instagram. Daí ela veio conversar comigo, ela falou, você acredita que fulana de tal esses dias estava falando de você, não sei o quê, falando mal, né? Daí ela falou, você não fica brava? Eu falei, não fico, porque ela não está falando de mim hoje, ela está falando daquela. Ela pode falar o que ela quiser daquela, porque aquela era mesmo, era tudo isso que ela falava, mas a de hoje não. Então ela pode falar, sabe? Então, assim, eu sei que o que eu sou hoje não tem como ser do meu braço. Não tem como eu ter me transformado, sabe? Uhum. Eu sei que foi o Espírito Santo. Porque, Cleide, é impossível. Fisicamente, humanamente, é impossível. Uma pessoa conseguir se levantar, sair do fundo do poço, porque eu estava no fundo do poço, se levantar, se erguer. Jesus tem me reconstruído, sabe? Não, é igual tem pessoas que falam, né? Eu aceitei Jesus, sou uma nova mulher. Não é assim que funciona. É uma reconstrução. Entendeu? Eu falo que é o restaurar, é o curar dentro para ser restaurado fora. Entendeu? Né? Jesus tem me reconstruído todos os dias. Todos os dias eu acordo, Jesus me ensina uma outra coisa. Tudo que eu achava que estava certo, ele fala, tá errado. Entendeu?
abaixa a orelha e segue o seu caminho, entendeu? Então, Jesus tem me reconstruído todos os dias. E vai ser assim até o final dos nossos dias. Amém. Você tem um versículo? João 8. Para a sua vida? Fala. Conhecerás a verdade libertará. Aleluia. Eu falo que esse versículo é o versículo que eu ando na minha vida. Porque não tem como, Cleide. Eu falo, não tem como uma pessoa conhecer Jesus e continuar a mesma. Não tem. Não tem como. É verdade. Agora chegou a hora preciosa. Nós temos uma caixinha. Essa caixinha, ela tem uma palavra sempre reveladora, eu falo, né? O Senhor, ele revela através da palavra dele. E eu quero que você seja agraciada com essa palavra e agracie quem está lá do outro lado também com essa palavra que você vai tirar, em nome de Jesus. Quer que eu me deixe? Vai ter que deixar, porque eu não posso pôr a mão. Isso. É o Salmos 144, 12. Então, na juventude, os nossos filhos serão como plantas viçosas, as nossas filhas como colunas esculpidas para ornar um palácio. E faz todo sentido, né? Só. Olha, Cleide, eu também acho que o Rafael deixa tudo em branco e pega certinho. Só, Eu sempre falo, olha só. Aqui tem um monte de papelzinho em branco e ele deixou aquele específico para a Patrícia. Também acho. Faz isso, gente. Mas é uma caixa, é uma caixinha, né, de tesouros, né? É uma preciosidade mesmo. E faz todo sentido e vai de encontro com tudo que você falou aqui hoje. Amém. Pati, eu quero agradecer muito pela sua vida. Amém. Louvo a Deus por ela. Eu gostaria que você fizesse uma oração para a gente. Com certeza. Para a gente terminar aqui, né? Porque a gente se edifica assim, na oração que a gente conhece Jesus e conhece Deus. Amém. Amém? Amém. Pai, obrigada, Pai, por mais um dia. As suas misericórdias se renovaram sobre nós. Pai, eu te peço, Pai, que esse vídeo, Pai, não seja só um podcast, mas seja, sim, Pai, a cura de feridas de outras pessoas, Pai. Que através dessa história consiga ser erguidas, tirada do poço, Pai, em nome de Jesus, Pai. Porque é só a tua mão, Pai, que pode livrar do laço do passarinheiro, Pai. Te peço, Pai, em nome de Jesus, Pai, que esse vídeo consiga alcançar famílias, Pai, pessoas que precisam, Pai, do seu apoio, Pai, que consigam te encontrar, Pai, em nome de Jesus, Pai. Te peço, Pai, que tudo que foi dito aqui, eu quero que as pessoas tenham certeza que não foi por carne, Pai, mas sim pelo teu Espírito. Porque é isso que precisamos, Pai, ser edificado pelo teu Espírito. Tudo isso eu te peço, Pai, em nome do teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Amém, amém, amém. E o que dizer, gente, vocês que ficaram com a gente até aqui, nossa palavra é gratidão, gratidão. Muito obrigada, porque esse programa, Nova Mulher, estará disponível para você quarta-feira, às 7 horas. Todas as quartas, às 7 horas da manhã. O programa Nova Mulher, com histórias de mulheres incríveis, corajosas e sonhadoras. Fique com a gente. Até a próxima aí. Tchau, tchau.